Mística Cidade de Deus, capítulo 20, livro 8, tomo 4. Santa Maria de Ágreda. Enterro do Sagrado Corpo de Maria Santíssima e o que nele aconteceu. Tem gente que pode não acreditar, que teve enterro do Sagrado Corpo de Maria Santíssima. Então vamos ver o que aconteceu, porque vai revelar o que aconteceu da Assunção mesmo de verdade, Deus conforta a dor dos fiéis, para que os apóstolos, discípulos e outros muito fiéis não ficassem desolados, e para que alguns não morressem com a dor causada pelo trânsito de Maria Santíssima, foi necessário que o poder divino, com especial providência, os consolasse e lhes desse força nessa incomparável aflição. A certeza de não poder recuperar na vida presente o que perdiam não encontrava lenitivo. A privação daquele tesouro não achava compensação. E como o trato e convívio amabilíssimo e caritativo da grande rainha roubara o coração de cada um, com sua falta todos ficaram como sem alento para viver. O Senhor, porém, que conhecia a causa de tão justa dor, os assistiu e com sua virtude divina os reanimou, para não desfalecerem e poderem acudir ao que convinha dispor a respeito do sagrado corpo e do mais que a ocasião exigia. O sagrado corpo de Maria. Os apóstolos, santos apóstolos, a quem principalmente incumbia este cuidado, trataram logo de providenciar conveniente sepultura ao corpo santíssimo de sua rainha e senhora. Destinaram-lhe, no vale de Josafá, um sepulcro novo que a providência de seu Filho Santíssimo ali prevenira. Lembraram-se os apóstolos de que o corpo deificado do Senhor fora ungido com ungüentos preciosos e aromáticos, conforme o costume dos judeus, e envolvido no santo lençol ou sudário. Pareceu-lhes que se deveria fazer o mesmo com o corpo virginal de sua Mãe Santíssima, e então não pensaram outra coisa. Chamaram as duas jovens que serviam a rainha, as herdeiras de suas túnicas, e lhe ordenaram ungir, com grande reverência e recato, o corpo da Mãe de Deus e o envolver no lençol para colocá-lo no féretro. As moças entraram com grande veneração e temor no oratório onde a venerável falecida jazia em sua tarima, mas se detiveram ofuscadas por extraordinário resplendor que lhes impedia de ver o corpo e até o lugar em que se encontrava. O corpo não deve ser tocado. Saíram do oratório com maior temor e reverência do que ao entrar. E com não pequena e admirada comoção, contaram os apóstolos o que lhes sucedera. Estes concluíram, não sem inspiração do céu, que aquela sagrada arca do testamento não deveria ser tocada nem tratada pela ordem comum. São Pedro e São João entraram no oratório, viram o resplendor, ouvindo ao mesmo tempo a música celestial dos anjos que cantavam: Deus te salve, Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Outros acrescentavam: Virgem antes do parto, no parto e depois do parto. Desde este dia, muitos fiéis da primitiva igreja ficaram com devoção a esse elogio da Mãe de Deus, por tradição, transmitiram-se, daquela época até nós, com a aprovação da Santa Igreja. São Pedro e São João ficaram, por momentos, suspensos de admiração pelo que viram e ouviram sobre o sagrado corpo de sua rainha. Para saber o que deviam fazer, puseram-se de joelhos em oração, pedindo ao Senhor que lhes manifestasse sua vontade. Logo ouviram a voz dizendo-lhes: Não se descubra e nem se toque no sagrado corpo. Do corpo da Virgem só foram vistos o rosto e as mãos. Obedientes a esta ordem, os dois apóstolos trouxeram o esquife e, tendo-se moderado a luz, aproximaram-se da tarima. Com grande reverência, pegando nas dobras da túnica que caíram dos lados, sem a descompor, ergueram o sagrado e virginal tesouro e o colocaram na esquife, na mesma posição em que estava na tarima. Não lhe sentiram preso, nem o tato percebeu mais do que a túnica, e quase imperceptível. No esquife, a luz se moderou e todos puderam ver a beleza do virginal rosto e mãos, dispondo assim o Senhor para a consolação dos presentes. No mais, sua onipotência não permitiu que daquele divino tálamo de sua habitação
fosse visto por alguém quer na vida, quer na morte, a não ser o que era forçoso para a vivência humana. Sua honestíssima face para ser conhecida e as mãos com que trabalhava. Jesus zelou pelo corpo de sua mãe. Tal foi a atenção e cuidado pela honestidade de sua bem-aventurada mãe, que neste ponto não zelou tanto de seu corpo deificado como do corpo da Puríssima Virgem. Na concepção imaculada sem pecado, a fez semelhante a si próprio e também no nascimento. Quanto a não perceber o modo comum e natural de nascer, preservou-a de tentações e pensamentos impuros. No recato do seu corpo virginal, porém, fez por ela, como mulher, o que não fez consigo como homem redentor do mundo. Por meio do sacrifício de sua paixão, a Puríssima Senhora também em vida lhe pedia a graça de, em sua morte, ninguém ver seu corpo. Assim aconteceu. Os apóstolos providenciaram o sepultamento por sua iniciativa e pela devoção dos fiéis, que eram muitos em Jerusalém, acenderam numerosas luzes, permanecendo acesas aquele dia, e mais 2, nenhuma se apagou nem consumiu combustível. Procissão do enterro de Maria. Para que este prodígio e muitos outros que o divino poder operou nesta ocasião fossem mais notórios ao mundo, o Senhor moveu os moradores da cidade a concorrer ao enterro de sua Mãe Santíssima. Quase ninguém de Jerusalém, tanto judeus como gentios, deixou de ir presenciar o singular espetáculo. Os apóstolos levantaram o sagrado corpo e tabernáculo de Deus, levando-o sobre os ombros de novos sacerdotes da lei evangélica ao propiciatório dos divinos oráculos e favores. Em procissão partiram do cenáculo para sair da cidade ao vale de Josafá. Este era o acompanhamento visível dos habitantes de Jerusalém, mas além dele havia o invisível dos cortesãos do céu. Em primeiro lugar, iam os 1000 anjos da rainha, continuando sua música celestial, assistirem às exéquias de sua bem-aventurada mãe. Prodígios durante a procissão do enterro. Com estes acompanhamentos, o invisível do céu e o visível da terra conduziram o sagrado corpo. Durante o caminho operaram-se grandes milagres. Ouvida pelos apóstolos, discípulos e outros muitos, o qual durou 3 dias com grande suavidade, desceram também das alturas outras legiões de anjos com os antigos pais e profetas, entre os quais se destacavam São Joaquim, Santa Ana, São José, Santa Isabel e Batista. Além destes, vinham ainda muitos outros santos que nosso Salvador Jesus enviou do céu, para que referidos seria necessário me alongar muito. Todos os numerosos doentes que acorriam foram perfeitamente curados das mais diversas enfermidades. Muitos endemoniados foram libertados sem que os demônios esperassem o corpo se aproximar de suas vítimas. Maiores foram as maravilhas de conversão de muitos judeus e gentios, mas por amor de sua Mãe Santíssima abriram-se os tesouros da divina misericórdia. Muitas almas vieram ao conhecimento de Cristo, nosso bem, e em alta voz o confessavam por verdadeiro Deus e Redentor do mundo, pedindo o batismo. Durante dias tiveram os apóstolos e discípulos que trabalharam na catequese e batismo, dos que então se converteram à santa fé. Uau! Conduzindo o sagrado corpo, os apóstolos sentiram admiráveis efeitos de luz e consolação divina, graça em que os discípulos também participaram. A multidão, sentindo a fragrância, ouvindo a música e vendo os outros prodígios, estava como atônita. Todos proclamavam a grandeza e o poder de Deus naquela criatura e, em testemunho de sua fé, batiam no peito com dolorosa compunção. Maria é sepultada. Chegaram ao lugar do sepulcro no vale de Josafá, São Pedro e São João, que tinham tirado o celestial tesouro da tarima ao esquife, tiraram-no deste com a mesma reverência e facilidade. Colocaram-no no sepulcro e cobriram-no com uma toalha, em tudo agindo mais as mãos dos anjos do que a dos apóstolos. Fecharam o sepulcro com uma lousa, conforme o costume, e os cortesãos do céu voltaram para lá. Ficaram os 1000 anjos custódios da rainha, continuando a guardar seu sagrado corpo e a entoar a música celeste. A multidão se dispersou e os apóstolos e discípulos, entre lágrimas, voltaram ao cenáculo. Em toda a casa persistiu por um ano inteiro o perfume suavíssimo do corpo da grande rainha, e em seu oratório durou muitos anos. Aquele santuário se tornou em Jerusalém como refúgio para todos os trabalhos e necessidades dos que ali procuraram socorro. Todos o encontraram milagrosamente, tanto nas enfermidades como em outras tribulações e calamidades.
Os pecados de Jerusalém, seus habitantes que mereceram, entre outros castigos, serem privados, depois de alguns anos, deste benefício tão estimável. Os apóstolos e discípulos velam o sepulcro. No cenáculo, determinaram os apóstolos que alguns deles e dos discípulos velassem o santo sepulcro de sua rainha enquanto durasse a música celeste, pois todos aguardavam pelo fim deste prodígio. Neste acordo, alguns foram cuidar dos trabalhos da igreja, catequizar os batizados convertidos, enquanto outros voltaram ao sepulcro e todos o visitaram naqueles 3 dias. São Pedro e São João estiveram ali mais do que os outros, e ainda que iam ao cenáculo algumas vezes, logo voltavam onde estava seu tesouro e coração. Nem os animais irracionais faltaram às exéquias da Senhora da Criação. Quando seu sagrado corpo chegou perto do sepulcro, acorreram voando inumeráveis passarinhos e outras aves, e dos montes saíram muitos animais e feras em direção ao sepulcro. Uns com tristes cantos, outros gemendo e uivando com movimentos de dor, mostravam a amargura que sentiam pela perda comum a todos. Só alguns judeus incrédulos, mais duros que as pedras e mais cruéis que as feras, não mostraram este sentimento na morte de sua corredentora, como também não a sentiram na de seu Redentor e Mestre. Doutrina que me deu a Rainha do Céu, Maria Santíssima. Morte ao pecado. Minha filha, quero que a memória de minha morte natural e enterro do meu sagrado corpo fique vinculada à tua morte e enterro civil. O primeiro fruto de teres conhecido escrito minha vida. Muitas vezes no decurso dela te manifestei este desejo e te intimei minha vontade, para não perderes o fruto deste singular benefício que recebeste da benignidade do Senhor em mim. Para qualquer cristão que morreu ao pecado e renasceu em Cristo pelo batismo, sabendo que o Senhor por ele morreu, é indecoroso que volte a reviver outra vez para o pecado. Mas repugnante ainda é isto nas almas que por especial graça são chamadas escolhidas para amigas caríssimas do Senhor. Estas são as que se lhe consagram nos institutos da vida religiosa para melhor servi-lo, cada qual segundo suas finalidades. Morte para o mundo. Nestas almas, os vícios do mundo causam horror ao próprio ser. A soberba, a presunção, a altivez, a imortificação, a ira, a cobiça, a impureza de consciência e outras fealdades obrigam o Senhor e os santos a afastarem os olhos de tal monstruosidade e a sentirem maior indignação e ofensa do que pelos pecados de outras pessoas. Por isso o Senhor repudia a muitas que injustamente trazem o nome de esposas suas, abandonam-nas ao próprio arbítrio, sendo infiéis, pois infiéis quebraram o pacto que fizeram com Deus e comigo, na sua vocação e profissão. Se todas as almas devem temer esta desgraça e evitar tão tremenda deslealdade, considera, minha filha, que repulsa mereceria aos olhos de Deus se te tornasses culpada de tal delito. Já é tempo que acabes de morrer ao visível. Fique teu corpo sepultado em teu conhecimento e humilhação, e tua alma no ser de Deus. Tua vida acabou-se para o mundo, e eu sou o juiz para executar em ti a separação entre a tua vida e o século. Já não tens nada mais com os que nele vivem, nem eles contigo. O escrever minha vida e morrer deve ser uma só coisa para ti, como tantas coisas quantas vezes te adverti e outras tantas me prometeste do íntimo do coração. Morte de si mesmo. Quero que isto seja a marca de minha doutrina e testemunho de sua eficiência. Não consentirei que a desacredites com prejuízos de minha honra, mas sim que o céu e a terra conheçam a força de minha verdade e exemplo, vividas em tuas operações. Para isto não deves te valer de teu raciocínio e vontade, de tuas inclinações e paixões, porque tudo isso se acabou para ti. Tua lei deve ser obediência à vontade do Senhor e minha, para que através desse meio nunca ignores o mais santo, perfeito e agradável. O Senhor tudo previne por si mesmo, por mim, por seus anjos e pelos que te governam. Não alegues ignorância, timidez e menos ainda covardia. Pondera tua obrigação, calcula tua dívida, atende à luz incessante que recebes e age com a graça. Com estes e outros benefícios não haverá cruz que seja pesada para ti, nem morte tão amarga que não se torne muito doce e leve. Nela está todo o teu bem e nela deves te deleitar. Se não acabas de morrer para tudo, além de eu semear de teus espinhos teus passos,
não alcançarás a perfeição que desejas, nem chegarás ao estado onde o Senhor te chama. Morte ao mundo. Se o mundo não te esquecer, esquece-o tu. Se não te deixar, lembra tu que o deixaste. E eu dele te separei. Se te persegue, foge. Se te lisonjeia, despreza. Se te despreza, sofre-o. E se te procura, só te encontre para ti, em ti glorificar o Onipotente. Em tudo mais, porém, dele não deves te lembrar, mais do que os vivos se lembram dos mortos, e o has de esquecer como os mortos esquecem os vivos. Com os moradores deste século não quero que tenhas mais relações do que as que têm entre si os vivos e os mortos. Se consideras o quanto é importante esta doutrina, não te parecerá muito que no princípio, no meio e no fim desta história eu a repita tantas vezes. Adverte, caríssimas, perseguições que em surdina e às escondidas o demônio te moveu, servindo-se do mundo e seus moradores sob diversos pretextos de disfarces. Se Deus o permitiu para te provar e usar de sua graça e razão, que enquanto depender de ti, andes instruída e avisada. Lembra que levas um grande tesouro em vaso frágil, que todo o inferno se rebela e conspira contra ti, e vives em carne mortal rodeada e combatida por astutos inimigos. És esposa de Cristo, meu Filho Santíssimo, e eu sou tua mãe e mestra. Reconhece, pois, tua pobreza e fragilidade, e corresponde-me como filha caríssima e discípula perfeita e obediente em tudo. Então serve para os consagrados a Maria também, viu? Isso aqui, tá? Os consagrados a Maria serve também. Os escravos de Nossa Senhora. Amém, Vite.